Qual é a sua praia? Taça na mão, vamos brindar. Histórias, sabores no ar. De Portugal ao sul do Brasil, cada gole é um novo perfil. Vinho e vinhos é só emoção, com Daniele Lopes informação. Do aroma, paixão, conhecimento e prazer, vamos brindar. Histórias, sabores no ar. De Portugal ao sul do Brasil, cada gole é um novo perfil. Vinho e vinhos é só emoção, com Daniele Lopes informação. Do aroma, paixão, conhecimento e prazer. Vinho e vinhos pra você entender. Vinho e vinhos com Daniele Lopes. Vinho e vinhos, o sabor que você descobre. Pessoal, eu estou aqui no spa e eu queria dar uma dica para vocês de um produto que é o único no Brasil, tá? É uma água termal, né? Estamos no spa Cocai, que justamente os tratamentos levam a água termal, mas essa linha da Maestral, eles têm uma água termal única e exclusiva que você pode usar durante o dia ou até uma massagem no lugar como eu estou. Você borrifa e ele faz o papel da hidratação na sua pele. Você pode levar aonde você quiser. Uma dica do Vinivinho para vocês: Maestral, água termal, oliva. Esse faz a hidratação do rosto. E esse, a blindagem, né? Para ficar, fixar a maquiagem. Sim, maravilhoso. No cabelo dela um pouquinho, finalizando, põe o cabelo lá pra frente. Dá um sorriso. Hoje estamos aqui com o módulo de preenchimento facial. A nossa turma é uma turma de pós-graduação em harmonização facial, onde o foco, além do planejamento, é a execução. Como assim, tá? São turmas pequenas, onde realmente o foco é onde cada aluna colocar a mão na massa, aprender além do planejamento, realmente a execução.
Então, o objetivo principal aqui, turmas de mentorias VIP, mas VIP mesmo, são turmas sempre pequenas, tá? Onde cada uma, além de planejar, consegue executar. E aí a gente consegue fazer todo o full face. A gente tem casos de preenchimento labial, mento, malar, zigomático, pré-jol, têmpora, enfim, realmente vocês colocam a mão na massa, desde o planejamento até a execução. Comigo, eu faço o milagre da multiplicação. Planejar, raciocinar, tá? Como que fica o resultado mais natural? Quando eu tenho camada um pouquinho mais profundo. Isso aqui tá pra cima ainda do bisel, ó, tá vendo? Aí depois eu vou virar pra baixo, tá? Mas se eu tivesse uma camada mais profunda, eu Poderia, sim. Aqui você vai botar o biselzinho pra cima, já tá, né? Beleza. Você vai botar, tipo, como se fosse metade disso aí, porque a gente não vai fazer todo o vetor. Eu devo botar, então, 005? Foi já? Acho que foi. Um pouquinho mais, um pouquinho. Vem aqui? Sem você ver. E o jol dela também já deu. Nossa, significativamente já. Ó, como já suavizou. Aqui eu sinto mais. Bota lá, eu quero que vocês perdão que eu tô falando. Bastante direitinho. Tá? 2, tá indo. 0, 2. Agora eu vou começar a retrojetar, tá? Vai aspirar. Aspira primeiro. Inspira, mas até da bolha de ar lá. Agora tá bom. Mantém aí e conta 40. 1, 2, 3. E aqui eu tenho volume aqui, ó. Certo? Então, onde tá fundo? Mesma coisa do... Eu tô já ensinando técnica avançada pra vocês, tá? Raciocínio. Vamos lá, né? Posso olhar? Pode olhar. Esse eu gosto de filmar, tá? Diferença. Ficou lindo. Eu gosto de filmar essa reação, tá? Ficou lindo. Bom, pessoal, e agora nós estamos aqui na clínica, na ITAF. Eu estou muito bem acompanhada de duas grandes parcerias que acabei de iniciar e que uma delas já é uma grande amiga e a outra se tornou uma grande amiga também, que é a Camila aqui, que cuida da parte de marketing aqui da ITAF, e também com a Cris, né, que representa hoje a Dominique, que também é uma grife aqui da Gabriele, que está aqui com a gente hoje aqui em Balneário Camboriú. Eu já, inclusive, provei, ó, eu estou com um modelo maravilhoso aqui, de uma Riviera, os anéis de diamante e o brinco incrível. Mas eu quero aqui já dar uma boa noite, né? Todas estão com vinho na taça. Nosso programa de vinho, ó, já vamos começar brindando. Eu quero perguntar aqui para a Camila. Camila, fala um pouquinho para mim dessa clínica, dessa ideia maravilhosa aqui, super bem localizada na Barra Sul, que, enfim, você entrega vários tratamentos muito bacanas, uma equipe bacana também. Quero que você fale um pouquinho para mim. Sim, nós somos, Dani, hoje, né, uma clínica multidisciplinar. Então, a gente cuida de você da cabeça aos pés, né? Seja protocolo de emagrecimento, protocolo de longevidade, estética facial, corporal avançada. Então, assim, vem aqui conhecer a ITAF, porque a beleza é uma conquista e você pode conquistar. E já quero agradecer a Cris, gente, eu tô aqui, ó, cheia de diamante, porque a Dominique veio pra Balneário Camboriú arrasando tudo. Que parceira, né, Dani? Nossa! Eles têm uma qualidade nas peças, principalmente, super, né, bem elaboradas, escolhidas por ela.
E eu já tenho a Cris como parceira e a Gabriela há um bom tempo, já fizemos algumas degustações, né, Cris? Já fizemos algumas, Dani. E sempre eu digo assim, que o vinho ele une vários setores, mas ele também agrega e aproxima as pessoas, né? Justamente, né? E acho que concilia, né? Tanto o vinho com joias, com beleza, né? Mulheres, né? Para embelezar nós. E nada uma joia para estar enaltecendo a nossa beleza. Estamos aqui. Não, e olha, todo mundo fala, né, que mulher escovada, como é que é? Com joias, não quer guerra com ninguém, na verdade. Meu Deus, inclusive Rosana Moreira, ó, obrigada, maravilhosa, cuidou do meu cabelo, cuida sempre. Como é bom, né? Mulheres que se unem por um propósito, sabe qual, Dani? Elevar o trabalho da outra. Sim. Que coisa linda quando mulheres se unem para elevar o trabalho das outras, né? Nós temos aqui a Shirley com a gastronomia, a Rô com as focaccias sem glúten, sem lactose. Vai estar todo o arroba aí pra vocês, os nossos parceiros. Dominique, né? Veio lá de Curitiba pra estar aqui conosco. Gente, que coisa linda essa união. Maravilhoso. E hoje a gente vai ter uma degustação sensorial promovida por mim e também com o apoio aqui da Dominique e da ITAF. Vai ser muito bacana. Já estamos com vinho verde na taça. Olha, eu posso provar? Pode, por favor. Vinho verde da Bracari, maravilhoso, da região de vinhos verdes de Portugal, né? É um patrimônio histórico de Portugal. Vinho verde só em Portugal. E eu vou erguer um brinde com essas super parceiras. Desejo sucesso e prosperidade para todos aqui. Para nós, para todos. Boa noite TVBC 18.1 Mocinha, o Vino e Vinho entra no ar, sextou aqui com vinhos e grandes convidados hoje aqui no nosso programa. Eu quero já abrir esse programa agradecendo o convite e dessa feira maravilhosa que está tendo em Balneário Camboriú, a BNT Mercosul, edição 32 anos, que está acontecendo aqui do dia 21 ao dia 23 de maio, amanhã. Acontece a feira de turismo, olha, maravilhosa, eu estive lá hoje presente, mas que feira muito bem organizada, com o apoio do Buriô Convention, a BNT, né, Mercosul, e a participação especial da Maranhão Feira de Encantos. Olha, estão de parabéns, o espaço de Santa Catarina, promovida com, enfim, o produto regional, né, desde comidas até bebidas, estão de parabéns, muito bem organizado. Agradeço muito o convite, estive lá e um grande sucesso. É isso aí, vamos começar a falar aqui dos nossos dois convidados de hoje. Eu estou aqui com o nutricionista da ITAF, que é a nossa clínica parceira, que é onde também eu sou cliente, Dalisson Solano, que é o nutricionista. Boa noite, Dalisson. E o chefe Rony, do Uni Sushi, que hoje preparou um prato aqui para gente, que nós vamos montar e fazer uma harmonização de vinhos com esse sushi especial que fica aqui em Balneário Camboriú. Tem uma unidade na Praia Brava e agora com muitas novidades, porque vão abrir outras unidades também em Joinville e outras cidades. Boa noite a vocês. Boa noite. Muito obrigado pela presença, né? Hoje nós vamos falar, além de óbvio, atrações turísticas, que a cidade está super movimentada. Vamos falar também de comida japonesa e a nutrição, né? Dalisson, que eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso, né? Unir o chefe e unir o nutricionista no mesmo local para falar sobre comida é igual unir o arquiteto e o engenheiro. É isso aí, Mas tenho certeza que vai dar certo. Então vamos começar agora já conversando aqui com o Dalisson. Dalisson, eu queria... Bom, hoje a gente está com muita informação sobre nutrição, mas muitas vezes pouca informação, né, gente, sobre nutrição. Às vezes as pessoas não têm aquela dimensão de quanto é importante o papel do nutricionista na nossa rotina diária, com a alimentação e com tudo que está acontecendo. E como nós vamos falar hoje de comida japonesa e principalmente a harmonização com vinhos, né, eu queria já começar a perguntar para você sobre essa parte nutricional, tá? Correlacionada aos peixes, à comida japonesa. Me fala um pouquinho, assim, dentro da tua experiência, né?
do valor nutricional desses alimentos para a alimentação, de uma rotina de um cliente seu, um paciente normal, mas que quer uma vida mais saudável, o que de fato busca quando te procuram para fazer esse papel, Claro. né, de nutricionista? Eu gosto de trabalhar muito com um estilo de vida saudável e que seja sustentável, né, de fato, a longo prazo. Então, quando a gente fla de carnes brancas, são carnes de fonte magra, certo? Só que o que difere muito de uma qualidade alimentar e um valor nutricional é a forma de preparo também. Então a carne pode ser magra e tal, mas como que é essa forma de preparo? É onde a gente conduz muito no consultório, como que é feito essa carne. Então a gente vai conversar com ele a respeito de como é preparo, quais são as origens desse alimento, como que ele é feito e quais são o composto alimentar completo da refeição. Porque às vezes o problema não é aquela carne ou aquele alimento, o problema é o contexto geral e qual frequência que ele se encontra no plano alimentar daquela pessoa. Certo. Então mesmo quando a gente insere alguma bebida alcoólica, qual é a frequência dessa bebida alcoólica na rotina da pessoa? É todo dia? É uma vez por semana? É 2 vezes por semana? É todo final de semana? Socialmente? Então o problema em si não é isoladamente, mas a gente adequar essa quantidade para sim de fato ter um equilíbrio durante a vida. Retirar, talvez não necessário, depende de cada um. E às vezes qual a situação de saúde da pessoa, para ver a necessidade ou não. E a opção, assim, muitas vezes, porque tem muitas pessoas hoje que são intolerantes, também tem essa parte tolerante que é bem importante, mas eu digo assim, os veganos, né, Dalisson? Tirar completamente a carne, de certa forma, me fala bem a verdade, tá? Você acha, de certa forma, isso um radicalismo? Ou realmente, de fato, você pode substituir alimentos ali que não vai fazer tanta falta a carne? A substituição da carne hoje, o que a gente consegue encontrar? Em leguminosas, em feijões e tudo mais. Mas que a quantidade para bater esse mesmo valor nutricional é exorbitantemente mais. E nem sempre vai bater aquela quantidade ideal de aminoácidos que contém na proteína e assim vai. Então, hoje nós temos um derivado, que é o arroz e feijão, que é o nosso cultural, que eles são perfeitos em aminoácidos essenciais, que são derivados da proteína. Tanto do arroz como do feijão, eles fazem um composto interessante. Só que essa mesma quantidade, se a gente for falar tanto em carne branca, em carne vermelha, ela é batida em uma proporção bem menor de alimento consumido. Certo. Então, é possível fazer essas intervenções? Com certeza. Só que a necessidade de suplementação de algumas vitaminas como B12, ferro, é bem maior. Então, dá para se adequar a esse estilo de vida? É possível, mas a necessidade de fazer uma suplementação é bem maior do que uma pessoa que tem esse consumo de alimentos da base de carne. E quando a pessoa fala assim, olha, eu não quero carne, não quer consumir a carne, mas o peixe não abre mão, tá? O peixe, ele também faz esse papel, talvez, de uma parte nutricional que eu acho bem importante, né? Porque tem vitaminas e tem algumas propriedades nos peixes que são, eu acho que, extremamente importantes. Ômega 3, eu gosto muito, né? Ômega 3. E me diz, vamos falar de comida japonesa aqui, eu gosto muito. Mas a parte dos crus, né? Quando você vai falar do peixe, né? Tem a parte de salmão, atum. Qual, de fato, se eu quiser seguir uma dieta nutricional correta, só a base, não tirar a carne, mas não tirar o peixe. Qual que seria ideal, assim, nessa composição? Então, a base, como a gente, falando de peixe, a gente tem que falar de diversas formas de preparo. Certo. Hoje, aqui na região, tem muita facilidade com tilápia, merluza, até o panga. São peixes baixíssimos em caloria e altíssimos em proteína. Olha muito só, fácil gente. de fazer Olha preparação, esses três. Já o salmão, ele já é um pouco mais rico em gordura. Não é tão interessante em ter ele constantemente todos os dias, até porque o valor calórico vai aumentar, a quantidade necessariamente tem que diminuir para esse alimento estar presente todos os dias. Uma vez ou outra, legal, show de bola, pode inserir sim, mas esses três aí são a base de carnes extremamente magras e altíssima em proteína para incluir. Mas o peixe é importantíssimo na nossa alimentação, até acaba sendo uma falha um pouco nossa da região, de nós mesmos que moramos aqui, às vezes não tem o consumo que deveria ter pelo fato de estar no ambiente tropical. Sim, né? sim. Mas é o que deveriam a gente também ter essa oferta um pouco mais. Além dos enlatados, que também é uma ótima opção. Tem tanto em água, tanto em óleo, que também, dependendo do contexto, pode ser inserido e é de primeira.
Olha, pessoal, eu acho que eu ainda vou me consultar, né, com o Dalisson. Eu acho que eu vou levar vários puxões de orelha, porque eu sou adepta, principalmente eu gosto de, não todo dia, mas eu acho a bebida alcoólica, no caso do vinho, né, muito interessante durante as refeições ou para acompanhar, e a harmonização com sushi, sashimi, para mim eu acho maravilhoso, né. Mas ao mesmo tempo a gente tem que se adequar, porque eu pelo menos tenho um ritmo de vida bem agitado e que às vezes a gente não se atende à alimentação. Eu acho que só quando a corda está no pescoço, né, Dalisson, que a gente isso aqui é o papel preciso mudar. Super importante, preciso mudar, né? Me diz uma coisa, mais uma pergunta. O que de fato os injetáveis agora que todo mundo está em alta. Está em alta e todo mundo quer usar os, né, Monjaro, né? Monjaro. Qual que é a tua opinião sobre isso? Tá? Pergunto para você. Então, essa aplicabilidade, ela é fundamental quando há necessidade. Tá. Acontece que muitas pessoas acabam usando no tema estético. Então, quando a gente vai pegar o paciente obeso e ele precisa emagrecer e não consegue das formas convencionais, essa aplicabilidade é extremamente bem-vinda para aquela qualidade de vida daquela pessoa. Para ela ter uma sustentabilidade, para ela ter uma longevidade de qualidade. Então é interessante. Tem vários pacientes que estavam na categoria de obeso e conforme foi o uso da aplicabilidade, eles conseguiram ter uma reeducação alimentar por cima daquilo. Mas também, entretanto, né, como tem o poder da estética que às vezes comanda em utilizar esses tipos de medicamento, o pior é quando não tem nenhum acompanhamento médico ou nutricional. Aí sim é um grande problema. Porque é um inibidor, né? Você perde o apetite normal, né? Eu acho que às vezes eu não sei, eu não sou adepta. Eu prefiro esse método mesmo de você se informar com um bom profissional, fazer uma dieta nutricional correta. Eu acho que isso já ajuda muito e muda bastante esse, né, ele gera um retardo também no gastrointestinal, no sistema. Então ele já fica um pouco mais lento. Então tem que ter os alimentos que sejam bem aproveitados de certa forma, né, naquela fase que consideravelmente vai se alimentar bem menos. Então, conforme se alimenta menos nutrientes e maior a chance de ter deficiências nutricionais. Até alguma das queixas é queda de cabelo. Mas por que tem a queda de cabelo? Né? Será que é por causa somente do medicamento ou é porque você nunca se alimentou bem e agora está se alimentando às vezes até menos? Sabe? Então é muito a respeito de a gente analisar o que o paciente faz ou deixa de fazer para a gente entrar numa linha de equilíbrio. Muito bem. Bom, agora eu vou falar com o Rony, né? Que está aqui hoje, é o chefe do Unizushi. Rony, me fala um pouco dessas casas e principalmente dessas unidades, que é um sucesso hoje a marca, né? Me fala um pouquinho daí vocês estão localizados na Praia Brava e também aqui no Balneário Shopping, né? Isso mesmo. Então, a marca ela começou na Praia Brava, no Shopping Brava Mall, em Itajaí. Então, foi em 2019 que inaugurou, então a gente já está fazendo 7 anos agora esse mês. Então, os primeiros 3 anos foi aquele início, aquele aprendizado, aquela evolução para a marca. Após 3 anos de existência, a gente começou o nosso processo de expansão. Certo. Então, a gente começou em 2022 o processo de expansão no Top Market, em Florianópolis. Foi uma parceria lá com a Magno Martins, que fez o empreendimento. Então a gente começou a expansão lá e após foi voltando para Balneário, que é a nossa casa, né? Então a gente sempre começou aqui, sempre viveu aqui, começou a expansão lá, mas depois retornou aqui para o Balneário Shopping. Então a gente iniciou esse trabalho no final de 2024, no Balneário Shopping. Então a gente iniciou ali no Almeida Júnior. Isso vem dando bastante resultado, a gente fez um casamento perfeito ali com a Almeida Júnior e eles abriram as portas em mais 2 shoppings deles. Né? Então hoje a gente já inaugurou esse ano agora em março em Blumenau, no New Market Shopping. E agora nós vamos para a 3ª unidade com o Almeida Júnior, que é no Shopping Garten em Joinville, né? Indo para 5 unidades no total hoje, que é esse foco nosso de crescer no espaço de Santa Catarina. Né? Então a gente é focado aqui, quer construir nosso espaço aqui e vem fomentando dessa maneira. Me diz uma coisa, essa unidade, a maioria das unidades são abertas correlacionadas a shoppings, é isso? Isso, então aberto o tempo todo, né? A gente abre 7 dias por semana, almoço e janta, né? Que isso já gera um estilo diferente de trabalho, né? Nós temos que se adequar ao almoço, a gente tem que se adequar a um happy hour, a gente tem que se adequar ao jantar, então a gente vai criando produtos para conseguir
tá trabalhando o dia todo e em todas as refeições do pessoal a gente está presente. O público que vocês têm, assim, a maioria, por exemplo, porque você é super conhecido, são super conhecidos aqui, né? Aqui, Balneário, enfim, Praia Brava. Qual que é a diferença aí dos públicos? Agora, com essa casa que vai ser em Joinville, existe alguma preferência, alguns pratos que vocês já têm na casa que geralmente as pessoas pedem, vão buscar e gostam? Com certeza, então a gente busca ser completo, né, na área quente quanto na área fria. Então hoje a gente não, apesar de o nome estar Onizushi, a gente não se vende só como sushi. Né? A nossa proposta é uma casa de gastronomia japonesa. Né? Então tudo que abrange a gastronomia japonesa a gente busca estar dentro. Então hoje aqui na nossa região, Florianópolis, Praia Brava, Balneário, a gente sempre foi muito mais forte no sushi. Certo. Hoje a gente já chegou em Blumenau, a gente já sentiu que o público lá gosta muito do prato quente. Né? Então a gente tem o lamen, né, que chamam de ramen. Então hoje a gente começou com esse trabalho em Blumenau e o pessoal hoje lá se apaixonou e tem gente que vai ao restaurante só para provar o lamen e nem come sushi. Né? Então a gente vai conhecendo, agora vai ser uma novidade para nós conhecer o público de Joinville também. Sim, mas aos poucos a gente vai se adequando, cada público tem uma característica, um gosto. Me diz uma coisa, me chamou a atenção, e até eu falei para você, né? Vamos falar de harmonização, porque hoje a gente vai fazer uma harmonização ao vivo para vocês. Tem uma semana no restaurante que é como se fosse um bar de drinks japoneses, né? Isso, queria que você falasse um pouquinho. Então, a gente tem o nosso happy hour, né? Só que como a gente quer trazer algo diferente, então a gente criou o Izakaya Hour. Né, o termo Izakaya ele se refere a botecos japoneses. Né? Boteco japonês. Então o que seria o boteco japonês? O pessoal sai do trabalho às 5, 6 horas da tarde e antes de ir para casa eles passam nesses botecos. É algo cultural deles lá. Certo. E seria o happy hour deles. Então eles passam ali e os Izakayas eles são famosos por não vender sushi. Né? Eles vendem só prato quente e drinks. Ai, né? que bacana. E muito saquê. Né? O japonês ainda ele é mais do próprio saquê do que do vinho. Então a gente, aqui como o nosso público gosta de vinho, então tem bastante vinho no nosso happy hour, né? Então a gente hoje seleciona pratos quentes para harmonizar com drinks, vinhos e saquês, né? Então funciona de segunda a sexta, né? No horário ali das 6 até as 8 horas. Tá. Então a gente vai trabalhando com descontos e pratos especiais para esse momento. Olha que bacana, gente. Ainda dá tempo. Aí, ó, sextou, aí ó, com o happy hour lá na unidade. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho. Já chegou aqui o nosso hashis, que hoje a gente vai fazer uma degustação ao vivo para vocês. Vamos lá. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês de vinhos. Que vinhos nós estamos aqui, porque o Rony já vai apresentar esse prato. Eu queria mostrar para vocês, olha, é um clássico, mas eu acho que vale a pena a gente falar, né? E passar essa informação para vocês. Eu tô aqui com a linha da Bracares, que são vinhos verdes. Vinhos verdes é só em Portugal, tá, gente? A gente só tem vinho verde em Portugal. Mas esse aqui que está comigo na minha taça, e vou servir para os meus convidados, ele é da uva loureiro. Uva loureiro é uma uva que faz parte dentro da região de vinhos verdes, é uma uva muito encontrada, e é uma uva muito nobre também. Então, vou fazer uma leitura aqui. A casta loureiro é conhecida por produzir vinhos aromáticos e elegantes em solos graníticos e climas frescos. Então, como a culinária japonesa, né, e nós vamos falar disso, esse frescor que a bebida traz, harmonizando com a comida, é muito interessante. Você consegue sentir mais a acidez do prato, principalmente os temperos, quando a gente usa muito condimento, que são saudáveis também, né, dentro da culinária oriental, né, Rony? É muito interessante como dá essa valorizada no produto. Ele tem uma cor sempre, eles são muito claros, citrinos, assim, que é a característica do vinho verde. E além do vinho verde, apesar de que, como é uma comida muito leve, a gente dá prioridade para os vinhos brancos, né, e rosés, a culinária japonesa. Mas eu, às vezes, gosto de arriscar e vou apresentar para vocês também um outro vinho, que é um Cabernet Sauvignon. Por que não? A gente pode entrar agora, como ele falou, nos lames e nos pratos quentes, que pede um vinhozinho. Aqui está fazendo um pouco mais de frio, né? Deu uma esfriada, mas com sempre aquele clima, né, de praia, aqui de Balneário Camboriú. Eu vou apresentar uma linha que eu acho muito legal. Assim, uma proposta dessa linha, dessa bodega argentina, que é de Mendonça, que sempre tem um plano B.
A ideia é, nos seus rótulos, as faces das pessoas, tendo aquela... sempre existe um plano B, o que eu vou optar, por qual uva. Então, eles fizeram essa... uma brincadeira, mas também é uma forma de marketing da bodega. A bodega se chama Bodeguer. Aqui quem importa é a Dolomite, que também tem um wine bar aqui em Balneário Camboriú. E é um Cabernet Sauvignon. O Cabernet Sauvignon geralmente é uma uva também um pouquinho mais tânica, enfim, dependendo. Esse aqui passa por 6 meses em barrica de carvalho, mas é um vinho que dá perfeitamente para você acompanhar um peixe até, né? Ou uma outra, um outro prato quente, um lamen aí, eu acho que é uma boa dica também. Bom, vamos lá. Agora nós vamos falar de comida japonesa. Eu quero saber o que o Rony mais ou menos preparou para a gente. Já chegaram os nossos hashis aqui. E me fala um pouquinho desses 2 pratos aqui que você trouxe para a gente já pronto. Certo. Então eu trouxe primeiro, né, que a gente tem um Suzukuri. Tá. O Suzukuri ele é similar a um carpaccio, né? Só que carpaccio é um termo europeu, o Suzukuri é um termo japonês. Então a gente usou o peixe aqui que é um robalo, né, que já é um peixe mais magro, né, um peixe que para quem às vezes já está buscando menos calorias aqui, eu acho que já é indicação, né? Porque o outro prato que a gente tem seria um hand roll, né, que daí nesse já vai arroz. Ele é similar a um mini temaki, né? É um temaki mais tradicional. Ao invés de ser em cone, como a gente é acostumado hoje com os temakis que parecem um cone de sorvete, o hand roll ele é cilíndrico, né? Ele é redondo e é um pouquinho menor. Né? Então a gente tem essas 2 opções que se encaixam perfeitamente para harmonizar com os vinhos, que nem você comentou do vinho verde, ele harmoniza muito bem com peixe, de modo geral, né? Como tu comentou, o Sauvignon Blanc, o vinho vai ser mais fácil na gastronomia japonesa, porém com peixe, o vinho verde encaixa muito bem, seja ele grelhado ou seja ele cru. Né? Legal. Até uma das uvas, que é, não desse vinho que está aqui, porque esse é 100% loureiro, gente, mas tem um outro vinho branco da linha da Bracaris, que ele tem o Arinto. O Arinto, essa uva, eu acho muito parecida com a Sauvignon Blanc, Rony, que geralmente em culinária japonesa, a Sauvignon Blanc, né, que é uma uva francesa, ela se adequa pela acidez, pela boa acidez dentro da comida. Perfeito. Vamos lá, você vai mostrar então? Então, a gente tem Pode aqui, vir. deixa eu fazer a voltinha aqui. Isso aí. Agora é contigo, deixa eu pôr um pouco mais para cá. Para você poder mostrar aqui, nós vamos já fazer vamos provar. Deixa eu falar com o Dalisson. Dalisson, me fala aqui, olha a diferença. A gente tem 2 pratos aqui, ele vai fazer um modo de preparo aqui, só vai montar. Deixa eu colocar um molinho. Como você tinha falado, né? Depende sempre do preparo, né? Exatamente. Daquele valor nutricional, principalmente dos peixes, né? Mas, assim, às vezes para a pessoa que também não quer, então, eu não posso comer peixe, mas tem os outros alimentos que fazem, às vezes, desse valor nutricional do peixe também, né? Claro. Como o equilíbrio é a propriedade nutricional, então o que acontece? Nem sempre, e é humanamente a gente dizer, que sempre vai estar certinho com o plano alimentar ou com como deve ser feito. Sim. Então a gente abre as opções para as refeições livres. Né? Que as refeições livres são justamente para sair do plano alimentar e para que tenha uma certa e uma melhor adesão. Claro que depende para paciente, a gente insere número de refeições livres ou a gente só causa o bom senso, né? Para que também não tenha o dia inteiro de refeição livre, que às vezes se confundem, né? Que é um dia inteiro, mas não, é uma ou 2 e assim vai. Mas aí acaba entrando sem essa necessidade de ter aquele padrão nutricional, sabe? Entendi. Bom, enquanto o Rony ele vai fazer um preparo aqui, já preparar mesmo, tá tudo ao vivo. Tudo ao vivo. Aqui que eu tô preparando é o hand roll que a gente fala. Esse hand roll, ele é muito clássico no Japão, por ele ser uma comida rápida, né? Então ele acaba sendo um fast food mais saudável mesmo, né? Que ele vai um pouquinho de arroz, um pouquinho de peixe, a gente fecha ele num formato cilíndrico e assim você tem como se fosse, né, um mini temaki, né? Então a gente tem essas madeirinhas que ele encaixa perfeito. Que graça, né? gente. Daí a gente serve ele assim lá no e restaurante. eu colocando as madeirinhas para outro lugar, olha só. Mas é isso. Então aqui a gente tem, né, o Suzukuri de robalo. Tá. E aqui nós temos o nosso hand roll de salmão, que são 2 pescados diferentes, um pescado mais magro, um pescado mais gordo. Né? Aqui nós vamos ter o shari, que é o arroz japonês, Tá. né? Diferente desse prato, que é um prato de sashimi, que não vai arroz.
né? Esse aqui ele já vai com o molho próprio, Dani, que é o molho ponzu, que já é um molho mais cítrico. Tá. Então ele dispensa shoyu, né? E o hand roll, como é um prato mais clássico, ele não vai nenhum molho, pode degustar com o shoyu mesmo, tá? Então eu vou provar ao vivo. Pode ficar à vontade. Dalisson, me diz uma coisa, ele falou dos peixes, né? Mais gordos e outros um pouco, né, menos calóricos. A parte das algas, esse molho eu acho bem interessante também, é algo que eu gosto bastante. O valor nutricional dele é extremamente importante, isso é uma comida bem saudável, né? Você pode substituir também. Às vezes a pessoa não quer o peixe, mas dentro de todos os ingredientes aqui é algo que já... até esse que tu comentou do rolinho ali, ele é alga. Alga, isso, alga, então ele já tem um equilíbrio entre fibras, proteína e carboidrato. Isso mesmo. Né? Então ali já tem um equilíbrio do que a gente precisa em uma refeição, né? Só que daí entra onde? A quantidade que a pessoa vai ingerir disso, né? Aí onde porque ele sim é um alimento bem completo, realmente. Mas qual é a quantidade e quais são os adicionais ali? Porque é muito comum usar o molho shoyu. Molho shoyu, isso mesmo. Certo? Então, ele aumenta significativamente o valor de sódio e caloria. Ah, certo. Então, ele propriamente dito, ele é saudável, mas depende esses adicionais que o contornam, que fazem não ser tão interessante. Mesmo o shoyu light, porque tem o shoyu light, né? Tem menos, ele já melhora um pouco, mas mesmo assim parte. Ele dá bastante aquela molhada, né? Então, mas é uma interessante alternativa, né, para fazer. É legal até esse gancho falando, né? O pessoal às vezes também coloca um excesso de shoyu no sushi, né? Na verdade o shoyu ele é pouquinho, né? Até quando a gente coloca serve imersivo, né? Isso. Então, até quando a gente serve alguns sushis como o próprio onigiri, que é aquele clássico que é a bolinha de arroz com o peixe em cima, a gente já serve ele no restaurante pincelado com shoyu, né? Então a gente pega um pincel especial, já pincela com o shoyu e aí ele vai só com a quantidade adequada, que assim também, né? No nosso caso a gente faz isso para valorizar o sabor do pescado. Mas também já vai de encontro com a parte nutricional, que não vai aquele excesso de sódio. Você sabe que eu provei, né, Rony? Agora aqui o sashimi. Achei tão interessante porque ele realmente, se você quiser colocar o shoyu, ele fica interessante. Para as pessoas que não ficam sem o shoyu, né? Mas ele não precisa do shoyu, ele fica tão natural e ele tem esse sabor cítrico, né? Valoriza bem o peixe. Como deu certo com esse vinho verde. Impressionante como casam, né? Harmoniza mesmo isso, né? O vinho tinto ele já vai dar, tem mais corpo, mas muitas pessoas gostam de tomar às vezes o vinho sozinho, às vezes sem até harmonizar com a comida, né? Não com aquela preocupação, né? Mas fala o que você ia falar para mim. Em relação sobre a harmonização. Harmonização, né? A gente costuma trabalhar bastante com Sauvignon Blanc, para harmonizar com esse prato, por ele ser mais cítrico. Hoje a gente acaba fugindo um pouquinho do tinto pelo fato dele dar uma roubada na cena e ele acaba escondendo um pouco do sabor do peixe. Ele vai casar mais com os pratos quentes, como você comentou, que por exemplo, já num atum, hoje se você provar um atum e você tomar um vinho tinto, vai sentir o gosto de ferro. Então às vezes você vai acabar desvalorizando o próprio metaliza, vinho. Ele quer dizer metaliza. Isso, então vai ficar metálico. Então você vai... Às vezes vai achar que o vinho não é tão bom ou que o pescado não é. Na verdade, só o casamento que não foi correto. Isso é importante, porque a harmonização também ou acerta ou erra. Daí se erra, também compromete um pouco a comida. É inevitável a gente falar de bebida alcoólica, né, Dalisson? A gente também tem que falar que, assim como equilibradamente não há problemas, mas a gente sabe ter a consciência que é álcool, né? E tudo que tem álcool dá uma acelerada até na parte, né? Não contribui muito para rejuvenescimento, o valor nutricional perde um pouco, enfim. Qual que é a medida certa? Fala para mim. Então, não existe um padrão de segurança ou uma medida de segurança do álcool, né? Mas é sabido de a gente falar o seguinte, de que cada média de ml, ele contém, em média, de 7 calorias do álcool. Só que essas calorias, elas são originadas de calorias vazias, onde não tem nutrientes, certo? Então, quando eu estou com um paciente, ele fala, eu tomo às vezes um vinho, eu tomo às vezes uma cerveja e tudo mais. Se ele não tem nada que o impede de fazer essa ingestão, legal, dá para manter, às vezes até 2 taças, 3 taças no fim de semana. Então eu vou liberando conforme essa possibilidade que ele pode, mas sabendo, né, que existe isso.
Diferente um pouco da cerveja, do chopp ou do vinho, eles têm um pouco mais de nutrientes incluído neles. Porque não é só como destilado, que é só álcool ali, ou dependendo da porcentagem, do percentual, né, de concentração, aí sim aquele é um malefício bem mais impactante do que propriamente o vinho. Entendi. Rony, me fala dessas unidades aí, qual que é a tua expectativa? De todas que vocês já têm, me fala de uma delas assim que o pessoal, nossa, essa bomba, essa unidade aqui tá, o pessoal adora vir. E os pratos, são os mesmos para todos? Isso, então a gente... Né, falando dos pratos, a gente segue uma linha de padronização igual em todas as casas. Dessas 5 casas que eu mencionei hoje, 2 delas são no formato food hall, né, que é a casa do Brava Mal e do Top Market. Então são casas reduzidas, com aquele espaço compartilhado. Então o pessoal que às vezes não gosta de sushi pode frequentar, porque lá vai ter uma pizzaria, vai ter uma hamburgueria, vai ter uma casa de carnes. Então são lugares para quem busca mais essa diversificação. Né? Daí as casas onde a gente atende exclusivamente com o nosso atendimento, né, que é por onde a gente começou, hoje é por onde está mais dando resultado, que é no Balneário Shopping, né, justamente acho que ele foi considerado já por vários anos o melhor shopping do estado, né, então a gente conseguiu entrar ali dentro e hoje a gente consegue ter esse resultado da qualidade, tanto do fluxo de pessoas quanto a qualidade do público do shopping. Sim. Né, que é esse desafio também, que quando a gente chega ali dentro, como a gente não está na praça de alimentação, a gente já tem que ter esse desafio de se tornar destino. Né? Então nem todo o público está fazendo uma compra, passa ali e para consumir. Né? Muito do público passa ali, já direto, já sai de casa, já com destino para ir ao Unizushi. Né? E hoje a gente vem tendo esse resultado bem bacana, que foi um crescimento também, não começou assim. A gente já está 1 ano e meio ali, então foi um crescimento a cada passo, a cada mês. Né? E hoje para chegar nesse sucesso. E nos pratos mais queridos hoje, né, a gente tem um trabalho mais tradicional, né, então o nosso foco da nossa casa hoje é justamente trabalhar com variedades de insumos e pescados. Então quando você vai visitar a Uni, né, o ideal você vai ter lá pratos como frutos do mar, então eu trabalho com polvo, eu trabalho com vieira canadense, eu trabalho com lula nacional, trabalho com unagi, que é aquele peixe elétrico, então a gente faz todo um processo. Tem esse Como peixe é que é esse trabalhar. peixe elétrico? É aquela enguia que a gente fala, não sei, né? não Isso, aquela enguia, aquele peixe comprido que parece uma cobra, assim. Né? Então ele é de água doce, né? É diferente. Então a gente importa ele do Japão hoje e trabalha com esse pescado. Olha aí o valor nutricional, Dalisson. Isso, de um peixe como as vieiras, o polvo, são pratos são interessantes. São bem interessantes para trazer um valor nutricional, uma qualidade, são bem saudáveis, né? Então até quem busca mais esse não tantas calorias, a gente recomenda muito sashimis, né, que é os pratos que vai atender melhor esse público, mas hoje a gente vende muito mais sushi, né? O queridinho do brasileiro é o salmão. É o salmão. É o salmão, né? Apesar de a gente não tem nada contra, nós gostamos muito de servir salmão, mas a gente busca apresentar novas opções para o cliente, né? É ali que a gente busca esse diferencial. Mas mesmo assim, hoje o queridinho no Brasil, aqui ainda principalmente no sul do país, é o salmão. Né? Se você for até São Paulo, você já vai encontrar casas de sushis que não trabalham com salmão. Que né? bacana. Mas já são exceções, né? Mas aqui na nossa região, disparado é o salmão queridinho. As pessoas gostam, né? E tem os pratos quentes também, os lamens que eu gosto muito dos do fungo, não. É do fungo, do shimeji. Shimeji, adoro. Trabalhamos também taiyaki, com os cogumelos. Isso. Que também tem um valor, também não é tão levezinho assim, né, Dalisson? Vocês pegam um batayaki, que daí é com, às vezes vai manteiga, já começa aí entra o modo de preparação de novo, né? Exatamente. Mas isso vai valer para qualquer tipo de alimento, qualquer tipo de carne, o modo de preparação ele define muito. E às vezes é o segredo de uma alimentação ela ser um pouco mais equilibrada do que é hoje. Às vezes a pessoa se alimenta bem, só que a forma que ela prepara aqueles alimentos que não são interessantes. Sim. Gente, eu quero dar uma dica agora, que é um novo apoiador nosso e também eu acho super interessante isso, porque a gente está hoje harmonizando gastronomia, falamos de vinhos, falamos de nutrição, mas para dar de presente e para usar, eu adorei essa opção, que são a Tênis Imports. Eles têm os perfumes árabes e vendem esses perfumes, olha que coisa fantástica. Hoje em dia você não precisa comprar um frasco do tamanho um pouco maior. Esse aqui é o Vulcan Feu. Olha que, bom, a embalagem é incrível, gente, mas já vou mostrar para vocês olha o perfume, olha gente, o perfume, o Vulcan Feu.
que a Tênis Imports, que é a que vende esses perfumes, porém, eles fazem a venda pelo site, e principalmente que eles têm, com frascos menores. Então, você tem a opção de escolher um perfume, de vários perfumes, e os frascos são menores, que são esses aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Que coisa fantástica. A Tênis está com a gente. E lógico que o pessoal do Vino e Vinho tem um desconto na compra. Eles vendem, você pode, no caso, comprar. Aqui eu tenho 5 ml, mas você pode comprar um pouco mais que isso. E vem em frascos menores, isso dá a opção de você provar vários, né? Tem um outro aqui que também é um masculino. Aquele ali é o feminino. Esse aqui é o Lataf. Deixa eu ver qual deles aqui é o Lataf. Factor Rosé. Clube Noé não é este. O cão e o... É esse aqui, dele lá. Olha que coisa maravilhosa. Não, as embalagens são lindíssimas, mas a opção de você poder comprar num frasco menor e ter todas as opções é fantástica. Olha que coisa linda. Olha, Rony, que lindo. Olha, Danis. Não dá para vocês sentirem, gente, mas que maravilhoso. Olha que delícia. Embalagens lindas, mas que vendem em frascos menores. Você tem a opção de ter vários, provar vários. Olha que lindo isso aqui. Então vamos dar uma dica e também vamos já falar de um voucher que tem para vocês comprarem. Vamos colocar na tela aí, da Tênis Imports, a Tênis Imports, um voucher de 5% de desconto na compra, tá? Tem o Instagram deles aí e também o QR Code. A Tênis Imports TVBC é o voucher com 5% de desconto na compra dos produtos na Tênis Imports. Olha aí, hoje a gente tem, além de perfumes, temos gastronomia, comida japonesa e nutricionista no nosso programa. Bom, vamos perguntar para o Dalisson onde que você atende, além da ITAF? Me fala um pouquinho do teu atendimento. Eu atendo de forma particular, atendo na ITAF também, atendo em toda a região, tanto em Curitibanos, temos agenda, Itajaí, Balneário Camboriú, e atendo o público também infantil, crianças acima de 10 anos, principalmente quando tem um cunho esportivo. Então pego bastante essa parte da nutrição envolvendo o esporte, né? Então a gente alinha muito esses valores nutricionais, esse estilo de vida, e as crianças precisam, principalmente quando são atletas, porque ocorre muita deficiência de crescimento. Sim. Por conta dessa demanda energética, pelo fato de estar crescendo, e essa demanda energética por ter uma vida praticamente de atleta. Então entra muita nutrição. E o que influencia também, eu tenho uma filha que está aí no terceirão, se preparando para o vestibular e tal. Essa alimentação agora, né, isso aí influencia bastante também no estudo, enfim, no rendimento dela. No desempenho, né? Desempenho no geral, né? A gente trabalha, quando o paciente está na minha frente, eu preciso avaliar o que ele faz da vida, para realmente poder criar um plano alimentar que faça sentido. Porque hoje, na verdade, já é passado o ponto de entender que nutricionista só entrega uma dieta. Isso já é passado. O ponto é, ele entrega um comportamento além disso. Então, onde a gente trabalha é em consultório. E uma reeducação também. Uma reeducação alimentar, exatamente. Onde a gente faz estratégias para que aquela pessoa tenha adesão. Porque se ela não tem adesão àquele plano alimentar, por exemplo, dá um plano super, hiper, mega difícil, mas perfeito no cálculo, né? Ela não vai ter adesão. A culpa é de quem? É do paciente ou é do nutricionista? Sim. Do nutricionista, óbvio. E aquilo vai criando, né, uma certa afastamento com a nutrição. Até um dado muito importante é que, pela Sociedade Brasileira de Obesidade, Medicina da Obesidade, eles fizeram uma pesquisa e que a maior causa da obesidade no mundo não são os hábitos, não é o alimento ultraprocessado, é o profissional da saúde. É bem impactante esse dado. Por quê? Porque ele vai até um profissional da saúde, não recebe aquele atendimento que devia ser feito realmente naquele estado daquele paciente, certo. E ele começa a ter uma recusa com aquele tipo de alimentação, com pensar que uma dieta é passar fome. Até antigamente a dieta era chamada de regime. E tem algumas pessoas que ainda chamam de regime. Ainda falam, isso. Né? Não vou voltar a fazer regime. Realmente, regime lembra o quê? Regime militar. Lembra coisas, né, limitantes, coisas poucas, e assim vai, sabe? Então, é onde a gente... É várias crenças que nós temos como função quebrá-las em consultório, para que realmente o paciente entenda
que a alimentação vale muito mais do que só uma comida, né? É uma sustentabilidade para a vida. Muito bem. Bom, recadinho, Rony. Agora, a próxima unidade que vocês vão abrir é Joinville. Tem Isso data mesmo, já? Isso. A inauguração ficou para o dia 8 de junho. Né? Vamos estar lá inaugurando um novo espaço. É numa área nova, no corredor do Garten Shopping. Nós vamos estar inaugurando junto com a marca Coco Bambu. Então vai ser nós e eles que vamos estar estreando esse corredor novo do Garten. Que vai ser uma nova ala gastronômica. Depois virão Sim. novos restaurantes também para essa ala. Então, dia 8 de junho, fica o convite para prestigiar. Para todos irem para Joinville, ou aqui também, né? Mas Joinville prestigiar. Temos grandes amigos em Joinville. Acho que vocês estão sendo super corretos de inaugurar uma unidade lá, porque tem um público muito bacana. Com certeza. Eu acho que, né, que consome, enfim. Gente, eu quero agradecer também a clínica, né? A ITAF, que o Dalisson também atende, né? Enfim. E agradecer a Camila, o Antônio. Ontem nós fizemos um evento muito bacana lá, um evento sensorial. Recebemos vários clientes, pacientes lá da clínica, e eu acabei fazendo uma degustação de vinhos e foi muito bacana. Agradecer sempre a Camila esse apoio deles, da ITAF. Somos parceiros aqui, o Vini Vinho. E eles têm um corpo clínico maravilhoso, porque esses médicos e o nutricionista hoje que veio, que é o Delane, enfim, olha, estão de parabéns. A clínica realmente tem profissionais, tem a equipe completa para atender vocês. Quero agradecer também todos os nossos apoiadores que estão sempre com a gente aqui. O Hotel Lucia, que eu estou hospedada e também é um grande parceiro nosso aqui. Agradecer a presença do Rony. Eu daqui a pouquinho vou lá numa das unidades aí experimentar aqui essa culinária maravilhosa deles. Agradecer ao Dalisson também pela presença, tá? Em breve também já vou me consultar. Estaremos lá. Tenho certeza que ele vai puxar minha orelha, eu não quero nem ver. Estamos precisando, acho que todo mundo precisa. Eu acho que a consulta é muito importante. Buscar um profissional que você se adeque e tenha um equilíbrio de vida, né? Eu acho que o mais importante é tudo equilibrado. Nada em exageros, né? Tudo que é exagero e sem restrições, né? Sem restrições, né? Então é isso, eu quero agradecer a presença. Eu vou erguer um brinde aqui, com o Dalisson com água, com gás. Eu quero servir um pouquinho aqui pro Rony, né, Rony? Você acabou tomando só a aguinha. Também os pacientes devem estar me testando, inclusive. Será que ele vai beber? Ele falou para mim que ele não bebe, será que ele vai beber? E eu vou erguer um brinde mesmo com a presença de vocês aqui, o Vini Vinho. Acompanhem sempre, né, o canal do YouTube Vini Vinho com Daniele Lopes, aqui no TV Mocinha 18.1, e agora acompanhem toda essa reportagem e sempre essas informações que a gente leva para vocês. Frequentem aqui esse restaurante japonês maravilhoso, Uni Sushi, e com o Dr. Dalisson também lá na ITAF. Vamos lá na ITAF nos reeducar. É isso, exatamente, né? Então, viva. Obrigada a presença de vocês. Viva, Vini Vinho, Rony, Dalisson. Até o próximo programa. Qual é a sua praia?